Olá, meus queridos! Bom, antes tarde do que nunca, vamos finalmente conversar sobre equação literal do primeiro grau. Vocês vão ver que é bem tranquilo, que não precisa de todo o desespero em cima desse conteúdo, porque ele é um conteúdo que vai paramentar, que vai dar ferramentas para que vocês consigam andar com a álgebra na vida de vocês. Beleza? Bom, primeiro a gente tem que lembrar que uma equação do primeiro grau é uma igualdade cuja minha incógnita tem um expoente que é um número 1. Bom, primeiro a gente tem que lembrar o que é uma equação do primeiro grau. Equação do primeiro grau é uma igualdade, por isso uma equação, em que a minha incógnita, e a gente aqui vai trabalhar com uma incógnita ainda, a minha incógnita tem expoente igual a 1, certo? O maior expoente da minha incógnita é 1. Então, quando a gente via uma igualdade e tinha uma letra e que o expoente dela era 1, a gente resolvia isso isolando a minha incógnita, certo? O que é incógnita? Incógnita é a letra que eu não conheço o valor e que eu preciso encontrar esse valor. Então, incógnita é a letra que a gente não conhece o valor, certo? Agora, a gente vai conversar sobre equações literais. Marina, literal é uma palavra que não me é estranha. Sim, jovem, não te é estranha. Literal quer dizer letra, né? Vem de letra. Equação literal é uma equação que tem letras. Aí você fala, mas então eu já sei. Porque a equação de primeiro grau tem uma letra. O x, o y, a incógnita é uma letra. Sim, mas agora você vai ter mais letras além da incógnita. Como assim? Bom, a gente tem que pensar que em alguns momentos, algumas situações, alguns valores dependem de outros valores. Se eu disser para vocês, por exemplo, que vai ser dada uma pontuação para vocês na casa, dependendo do número de pessoas que entregarem determinada tarefa. Vocês concordam que vocês têm uma relação de dependência entre esses dois valores, entre a pontuação na casa e o número de tarefas entregues? Isso a gente vai ver mais para frente, que se chama função. Um número, ele é escrito em função de outro. Tá? Uma quantidade é escrita em função da outra. Na equação literal, você vai achar o valor da sua incógnita, mas ela vai estar escrita em função, dependendo de um outro valor que você também não tem exatamente o valor dele naquele momento. Por exemplo, eu posso dizer para vocês que eu tenho essa equação aqui. 3x mais 3m é igual a x mais 9m. Aí você vai olhar e falar assim, tá, então eu tenho uma igualdade, então eu tenho uma equação, eu tenho letras, mas eu preciso te dar uma informação. Nessa equação, a nossa incógnita, então lembrando, incógnita é o valor que a gente precisa descobrir. A minha incógnita é x. Marina, o que é o m? O m é o que a gente chama de parâmetro, tá? Todos os outros números que aparecem em uma equação, eles são coeficientes ou a gente pode chamá-los também de parâmetros, tá? Mas especificamente quando a gente trabalha com letras, a gente vê claramente quem são os parâmetros. Então, o m, ele é um parâmetro da minha equação. É ele quem vai ditar pra gente quanto vai valer o x. Vai ficar mais claro quando a gente resolver isso aqui. Você vai falar, mas Marina, tem duas letras, como é que eu vou resolver isso? A partir do momento que eu te digo que a incógnita é x, é ela que você vai isolar. O que é resolver uma equação? Encontrar o valor da incógnita. Quem é a incógnita? É o x. Então, é esse cara que vai ter que ficar sozinho. Ok? A gente vai aplicar os mesmos princípios que a gente aplica para resolver uma equação de primeiro grau que não seja literal. Então, eu vou pegar a minha equação e tudo que é x vai ficar para um lado, tudo que não é x vai ficar para o outro, beleza? Então, eu vou pegar esse x, vou jogar ele para cá, ou seja, eu vou
tirar esse x daqui e ele vai aparecer aqui com o sinal trocado. E esse 3m, ele não tem x, ele não tem incógnita. Então, eu vou jogar ele para o outro lado. Ele é positivo, ele vem negativo também. Então, eu vou ter 3x menos x, certo? Igual a 9m menos 3m. Belezura? Ok. Aqui, a gente faz operação simples entre monômios. 3x menos 2x, 3x menos x, 2x. 9m menos 3m, 6m. Beleza? Legal. Só que quem é incógnita é x. Então, eu quero o valor de x. Para tirar o x, deixar o x sozinho, eu preciso dividir por 2. Então, eu vou dividir os dois lados da minha igualdade por 2. 2x dividido por 2, x. 6m dividido por 2, ó, o 6 é divisível por 2, certo? Então, x é igual a 3m. Mas, Marina, vai ficar esse m aí? Vai. Ele é o nosso parâmetro. Vocês podem observar que, dependendo do valor do m, eu tenho um valor diferente para o meu x. Perceberam o que eu falei sobre escrever um valor em função do outro? O meu x está escrito em função de m, tá? O m é o nosso parâmetro. Eu sei o meu valor do x de acordo com o meu valor do m. Beleza? E isso é equação literal. Isso acontece? Isso aparece bastante? Sim, aparece. Às vezes, a gente tem algum problema que você quer descobrir quanto pode ser determinado valor, só que você não sabe, o outro valor, ele é variável, você não sabe exatamente quanto ele vale. E aí você escolhe quem é a sua incógnita, tá? Porque eu posso ter duas letras, eu poderia falar para vocês nesse problema que a nossa incógnita é o M. Aí o que eu vou fazer? Eu vou isolar o M. Então sempre é importante vocês saberem quem é a incógnita. Beleza? Vou dar mais um exemplo para dar uma complicadinha. Quer ver? Vamos fazer esse aqui agora, ó. 3ay menos 2ay mais b. Calma, tá aparecendo um monte de letra. Eu sei. Fiquem calmos. Ok. Só que falta uma informação. Quem é a incógnita? A incógnita aqui, galera, é o y, tá bom? Então, eu preciso fazer o quê? Eu preciso descobrir o valor do y. Observem que eu tenho duas letras além do y, ok? Eu tenho o A, eu tenho B. Então, o que eu vou fazer? Bom, eu vou isolar y. Eu vou isolar y, beleza. Todo mundo que tem y vai vir para a esquerda. Todo mundo que não tem vai para a direita. Só que antes, a gente tem um parênteses que precisa ser tirado daqui. Então, a gente copia o 3ay, faz a distributiva, menos 2ay menos 2 vezes b menos 2b, isso é igual a 6b mais y. Tudo bem. Agora podemos arrumar isso daqui de uma maneira que quem tem y fica para cá, quem não tem fica para lá. 3ay, tem um y, deixa esse cara aqui. Menos 2ay, tem y, deixa esse cara aqui. Menos 2b não tem y. Então, ele não vai participar do jogo da incógnita aqui, ele vai passar para o outro lado, ok? O 6b não tem y, então ele já está no lugar certo. Esse cara aqui está sobrando desse lado, né? Ele tinha que estar para cá. Esse menos 2b vai positivo, esse y vem negativo, ok? Ele passou para o outro lado, trocou o sinal. 3ay menos 2ay menos y é igual a 6b mais 2b. Ok? Acompanharam? Beleza. Agora, 3ay menos 2ay. Lembra como a gente fazia operação entre monômios? Se eu tenho parte literal semelhante, eu posso só fazer a operação numérica, né? 3 menos 2, 1. 1ay ou simplesmente ay. E esse y não tem parte literal igual ao outro, então eu vou deixar esse cara aqui. 6b mais 2b dá 8b, beleza? Então tá.
Agora você vai falar, mas Marina, eu tenho que deixar o y sozinho. Como eu faço isso? Galera, eu falei várias vezes, vamos treinar o olhar. Quando eu olho para esses dois carinhas, eu identifico uma coisa igual entre eles. Eu identifico uma coisa comum entre eles. O y é um fator comum. Vamos fatorar esse carinha aqui então. Y que multiplica a, certo? Porque y vezes a dá y. Quanto vezes y dá y? 1. Beleza? Ok? Beleza. Agora vem a grande sacada. Esse y está multiplicando o a menos 1. Se eu quero deixar o y sozinho e o a menos 1 está multiplicando, ele pode passar dividindo do outro lado. Então, eu vou ter 8b sobre a menos 1. Mas Marina, pera, calma, como assim? Galera, a gente não quer deixar o y sozinho e a gente não está fazendo de conta que o meu a é um número, então essa operação está me dando um resultado numérico, certo? O meu parâmetro, ele não é incógnita, então ele não pode ficar do lado esquerdo. Eu vou passar ele para o lado direito de qualquer forma. Quando eu passo ele para o lado direito, eu tenho que atentar para passá-lo sempre fazendo a operação inversa. Se ele está multiplicando o meu y, eu vou dividir o meu lado direito por ele, certo? Legal. Olha só o que eu achei, que o y vale 8b sobre a menos 1. Ah, Marina, então esse é o valor do y? Sim, esse é o valor do y. Ele depende de b e ele depende de a, mas é esse o valor do y, ok? Então, o que eu fiz? Eu agi como se eu estivesse lidando com números. Quem tem incógnita de um lado, quem não tem incógnita do outro. Beleza? Aí eu fui juntando o que dava e em determinado momento a minha incógnita virou o meu fator comum. Quando ela vira fator comum, eu consigo fatorar e eu separo ela de quem estava atrapalhando. Beleza? Tranquilo? Aqui tem um detalhe. Quando você faz essa passagem, você está dividindo por a menos 1. Galera, qual é a regra máxima? Não dividirás por 0. Não dividirás por 0. Se você está dividindo por a menos 1, você tem que impor uma condição. Você vai dizer que y é 8b sobre a menos 1 com a diferente de 1. Por que diferente de 1? Porque se o a for 1, isso é 0. E eu não posso dividir por 0. Beleza? Então, vejam que na equação literal, a nossa condição de existência, ela aparece no final. Certo? E não é sempre que ela vai aparecer. No nosso exemplo anterior, ela não apareceu. Nesse caso, eu tive que tomar esse cuidado. Ok? Tranquilo? Quando vocês tiverem que resolver uma coisa dessa, uma equação literal, e aí depois vocês tiverem que chutar valores para A e para B, para verificar o valor de Y, vocês têm que tomar cuidado com esse carinha aqui. Quando alguém te der uma equação literal, te pedir para resolver e pedir para você colocar valores para A e para B para testar o valor do Y, você não pode cair na jogada de mandar colocar A igual a 1. Tudo bem? Ou A igual ao valor que você precisar. Se você chegar no final e tiver que dividir por A mais 2, se o A for menos 2, você não pode fazer. Beleza? Esse teste é importante. Essa observação é extremamente importante. Essa observação é a condição de existência. Sem a condição de existência, a gente não pode afirmar que a nossa equação existe. Beleza? Tranquilo? Galera, com isso, vocês conseguem resolver exercícios e vocês já estão mais preparados para a nossa discussão na próxima live. Beleza? Então, resolvam os exercícios da apostila que estão colocados no roteiro. A gente vai fazer essa discussão e vai fazer uma correção com alguns outros exemplos. Se tiverem alguma dúvida, podem me procurar, estou à disposição. Continuem estudando. Álgebra parece difícil no começo, mas fica muito legal depois. E eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, beleza? Então era isso, meus amigos. Um abraço e bons estudos!